Gilmar Mendes manda soltar o empresário Eike Batista. Gilmar Mendes mandou soltar o empresário Eike Batista. Lava Jato prende o STF solta. Ele é suspeito de pagar propina ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral em troca de contratos. O ministro determinou que juiz avalie necessidade de aplicação de medidas cautelares. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu habeas corpus nesta sexta-feira, 28, para libertar o empresário Eike Batista, preso em janeiro pela Polícia Federal na Operação Eficiência. Eike teve a prisão preventiva decretada após 2 doleiros dizerem que ele pagou 16,5 milhões de dólares a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, o equivalente a 52 milhões de reais, em propina. O pagamento teria sido feito em troca de contratos com o governo estadual. Ele já foi denunciado nas investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a decisão de Gilmar Mendes, caso haja algum outro mandado de prisão expedido, Eike deverá permanecer preso. Procurado pelo G1, o advogado Fernando Martins, que defende o empresário, disse que não há outros decretos de prisão contra Eike e que, com a decisão de Gilmar Mendes, ele deverá ser solto. Na decisão, Gilmar Mendes determinou que o juiz responsável pelo caso, Marcelo Bretas, analise a necessidade de medidas cautelares alternativas à prisão. Tratam-se de restrições, que podem incluir o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico à justiça, proibição de encontrar outros investigados e de deixar o país, por exemplo. Deferiu o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Eike Batista, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando, ainda, que o juízo analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas, diz o ministro na decisão. A decisão do ministro já foi encaminhada ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Dessa forma, Eike Batista pode ser solto já nesta sexta, a depender da velocidade dos trâmites burocráticos, como a notificação do juiz e a comunicação ao presídio onde o empresário permanece detido. Decisão: a defesa do empresário entrou com pedido de liberdade no Supremo por entender que não havia justificativa legal para que a prisão preventiva fosse mantida. No pedido de liberdade, a defesa de Eike diz que a prisão foi decretada com base em outra investigação, ligada à Operação Lava Jato, numa apuração sobre sua relação com a esposa do marqueteiro João Santana, Mônica Moura. Além disso, disse que ele não poderia ser preso pelos mesmos fatos de que é acusado nem somente por depoimentos de delatores e que as suspeitas remetem ao ano de 2011. Todas as decisões que envolvem o paciente eximem-se de indicar fato concreto e atribuível no sentido de que ele representaria um risco à instrução criminal, não se fala de testemunhas ameaçadas ou da possibilidade de destruição de provas, tampouco que ele, empresário nacionalmente reconhecido, represente risco à ordem pública ou econômica ou ser posto em liberdade, diz o pedido de liberdade. Na decisão, Gilmar Mendes afirma que os supostos crimes investigados, de corrupção e lavagem de dinheiro, são graves. Apesar disso, segundo o ministro, teriam sido cometidos entre 2010 e 2011 e são consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão. O paciente não é formalmente acusado de manter um relacionamento constante com a suposta organização criminosa liderada por Sérgio Cabral. Pelo contrário, a denúncia não imputou ao paciente o crime de pertencer à organização criminosa, sustenta o ministro. Dessa forma, segundo Gilmar Mendes, entre os supostos crimes e a decretação da prisão há um lapso temporal considerável. Ele afirma ainda que não há notícias de que Eike tenha adotado ulterior conduta para encobrir provas. O fato de o paciente ter sido denunciado por crimes graves, corrupção e lavagem de dinheiro, por si só, não pode servir de fundamento único e exclusivo para a manutenção de sua prisão preventiva, diz o ministro na decisão.
Para Gilmar Mendes, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à instrução criminal podem ser substituídos por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão preventiva.